linda do meu coração, tudo bem? Olha, eu estou aqui na escola, né? Desde a aula de matemática, que eu estou aqui na escola, dando aula para vocês, no cantinho de vocês, vendo vocês aqui sentadinhos na minha frente, assim, ó, com o rostinho colado, assim, olhando pro quadro, prestando atenção na explicação. Às vezes um brincava, outro brincava, tia Ju, não brinca. Não brinca, presta atenção no assunto. Às vezes um conversava, outro conversava. Tia Gil, não conversa. Presta atenção no assunto, que a aula está começando, que vocês não vão entender, que vocês vão ter dúvida. Mas tia Gil, ó, vai confessar uma coisa para vocês. Sente saudade de tudo isso. Sente saudade quando mandava vocês ficarem. Mandava não, né? Pedia para vocês ficarem em silêncio. Quando pedia para vocês não conversarem tanto. Quando pedia para vocês não brincarem na hora da aula, porque aí, quando fosse realizar a atividade, ia ficar cheio de dúvidas e ia ficar ó, pensando, como é que eu faço esse quesito, essa questão da atividade, se eu não lembro da explicação, não é verdade? Então, tia Ju sente saudade de tudo isso. E fica feliz quando vem para a escola, dar aula, aqui na sala de aula da escola, porque aí eu me sinto como se vocês estivessem aqui realmente. É uma pena que vocês não estejam fisicamente, mas no coraçãozinho de tia Gil, vocês estão. Vocês estão aqui sentadinhos, eu estou olhando para todos vocês, já dei bom dia, já perguntei como foi o dia de ontem, já perguntei se dormiram bem, já perguntei se estão bem. Então assim, pra mim é como se eu estivesse vivenciando todos aqueles dias que tantas vezes a gente vivenciou. E que infelizmente no momento a gente ainda não pode vivenciar. Mas a gente vai poder, viu gente? Vamos continuar pedindo a Papai do Céu, para que Ele abençoe, para que tudo volte ao normal de verdade, né? Não seja assim esse novo normal que falam, porque nesse novo normal nem tudo funciona. E as coisas que funcionam não são da maneira correta ainda, né? Com muitas restrições, até restrições de quantidade de pessoas para funcionar. Então aí a gente continua pedindo a Papai do Céu para que Ele abençoe e para que tudo isso passe rapidinho e que a gente possa voltar realmente a viver o nosso normal, que é abraçar, beijar, conversar com nossos colegas, brincar, rever as nossas tias da escola, voltar para a escola, enfim, né? Até com aquela preguicinha. Ai, eu estou com tanta preguiça de ir para a escola amanhã, estou com tanta preguiça, mas você vai estudar. Até disso, eu acredito que vocês sintam saudade, porque tia Gil sente também muita saudade de tudo, até das coisas assim que eram mais engraçadas, que não eram muito legais. Mas tia Gil sente muita saudade de tudo, de um modo geral, certo? Vamos ter mais uma aula de português hoje, né? Nossa última aula de português da semana. E aí, tia Gil vai falar para vocês sobre um assunto novo. Mas antes de falar sobre esse assunto novo, eu vou relembrar o assunto passado, que foi substantivo, né? A gente falou muito sobre substantivo. A gente entendeu que substantivo são aquelas palavras que dão nome a objetos, a pessoas, a lugares. Enfim, tudo que denomina algo é considerado substantivo. Se eu mostro isso aqui e pergunto a vocês o que é isso, vocês vão dizer, é um quadro. Então, quadro é a palavra que está dando nome a este objeto, não é verdade? Então, é um substantivo. Se eu mostro isso aqui a vocês e digo, o que é isso aqui? Aí vocês vão me dizer, é um apagador. Então, apagador é o nome que está sendo dado a este objeto, tá? Então, substantivos são aquelas palavras que dão nome, que denominam algo. O que é denominar? É dar nome. Também expliquei para vocês que os substantivos, eles variam, né? Eles flexionam. Eles flexionam tanto no gênero, não é verdade? Quanto no número. O que é gênero, tia Gil? Gênero é o meu masculino e o meu feminino. Gênero é o meu masculino e é o meu feminino.
Então, se eu digo gato, eu estou falando no masculino. Se eu digo gata, eu estou falando no meu feminino. Então, o substantivo aí está variando, está flexionando em gênero. Mas quando eu quero flexionar o meu substantivo em número, eu digo que ele está no singular e digo que ele está no plural. Mas o que é o singular e o que é o plural? O singular é quando eu falo de apenas um, ou seja, uma quantidade. E o plural é quando eu falo de mais de uma quantidade. Quando eu digo gato, eu estou falando apenas de um gato. Mas quando eu digo gatos, eu estou falando de mais de um gato. Pode ser 2 gatos, 3, 20, 50 gatos. Quantos gatos for? Se for mais de um, eu estou falando no plural. Se for apenas um, eu estou falando no singular. A gente também viu outras flexões, mas vocês já entenderam, né? Que algumas palavras com algumas terminações, elas flexionam de maneiras diferentes. A gente viu isso, viu a tabela, enfim, vocês entenderam direitinho. Era só para relembrar. Então, hoje, o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre um assunto chamado artigo. Hoje nós vamos falar sobre artigo. Tia Gil, o que significa essa palavra artigo? Olha só. Na classificação da língua portuguesa, ou seja, na gramática, o artigo significa uma palavrinha que vai identificar se o substantivo está no singular ou se o substantivo está no plural, ou se o substantivo está no masculino ou se ele está no feminino. Eu disse a vocês que quando eu digo gato, eu estou falando no masculino, não é isso? E quando eu digo gata, eu estou falando no feminino. Mas agora eu quero usar o artigo para identificar esse substantivo. Então eu vou dizer o gato e eu vou dizer a gata. Então essa letrinha aqui, ó, essa letrinha que está classificando o meu substantivo, se aqui nesse caso ele está no masculino ou no feminino, é chamada de artigo. Essa letrinha é chamada de artigo. Se eu digo homem e eu digo mulher, então eu vou dizer o homem e vou dizer a mulher. Então, aqui eu estou utilizando o meu artigo. O artigo, ele geralmente vem no início da frase. Geralmente, tá? Vem no início da frase. Então, aqui eu tenho o gato, eu tenho o homem. Aqui eu tenho a gata, eu tenho a mulher. Então, essa letrinha aqui é chamada de artigo. O artigo são as palavras que antecedem o substantivo. O que quer dizer antecedem? Vem antes do substantivo. Olha aqui, o meu substantivo não é gato, o artigo veio antes. O meu substantivo não é gata, o artigo veio antes. A mesma coisa no caso de homem e no caso de mulher. Então, o substantivo, ele vem sempre, o artigo, ele vem sempre antes do substantivo, ou seja, ele antecede o substantivo. Só tem esses dois tipos de artigo, Tia Gil? Não, porque aqui eu estou classificando o artigo em gênero, não é isso? Aqui eu estou classificando o artigo em gênero. Porque aqui eu identifiquei no masculino e no feminino. Aqui eu tenho masculino, vou representar pela letra M. E aqui eu tenho feminino, vou representar pela letra F. Não é verdade? Agora, eu quero utilizar o artigo em número. Eu já sei que em número, o meu substantivo flexiona
no singular e no plural, não é verdade? Então, aqui, em número, eu poderia dizer os gatos, as gatas. Estou flexionando em número. Eu poderia dizer os homens, as mulheres. Estou flexionando também em número. Mas existe uma outra forma de nós flexionarmos o substantivo em número. Quando eu digo assim, ó, eu vou colocar de novo aqui o exemplo gata, ou gato, né? Foi o primeiro que eu usei. E gata. E aqui eu vou colocar novamente homem. E vou colocar novamente mulher. Então, aqui, se eu for flexionar em número de uma outra maneira, eu posso dizer um gato, uma gata. Um gato, uma gata, certo? Aqui eu posso dizer um homem, uma mulher. Um homem, uma mulher. Então, aqui eu utilizei um outro artigo, também flexionando o substantivo em número. O substantivo ele pode ser flexionado em número com esse artigo? Pode. O substantivo ele pode ser flexionado em gênero com esse artigo? Pode. Certo? Mas eu posso dizer também no plural, porque aqui eu coloquei só no singular, né? Eu falei um gato, uma gata. Eu falei um homem, uma mulher. Então, aqui eu classifiquei apenas no singular. Vou colocar o S aqui, representando. Mas, tia Gil, agora eu quero classificar no plural. Então, para eu classificar no plural, vou botar o P aqui, representando. Eu vou dizer gatas, não é verdade? Vou usar só o último exemplo, gatas. E aqui eu vou dizer mulheres. No plural não são mais de um. Então, gatas e mulheres. Como é que eu vou colocar o meu artigo agora? Então, eu vou botar umas gatas e vou colocar umas mulheres. Então, aí eu classifiquei em número no plural. Ah, mas eu quero em número no plural e no masculino. Então, aqui eu tenho gato e aqui eu tenho homem. Se eu quero colocar no plural, eu vou apagar aqui, ó, para colocar no plural. Se eu quero colocar no plural, eu vou dizer uns. Eu vou dizer uns gatos, certo? E vou dizer uns homens, tá? E vou dizer uns homens. Então, aqui eu classifiquei também no plural. Então, a gente já sabe que os artigos eles podem ser essas denominações, né? Em letras, que pode ser o, a, ou então os, as. Se eu quiser dizer no plural, eu vou colocar no quadro. E pode ser um, uma, e também pode ser uns e umas. Se eu quiser dizer no singular e no plural. Vamos ver agora aqui, certo? Eu vou apagar os exemplos que eu dei e vou colocar bem direitinho, classificando para vocês entenderem. Deixa eu apagar aqui, tá? Apagar aqui. E vou colocar os exemplos, classificando bem direitinho, para que vocês entendam. Olha só. Eu digo que o meu artigo, ele é classificado em gênero, não é?
Em gênero, eu já sei que é masculino, e feminino, tá? Quais são os artigos que eu tenho, tia Gil? Então, os meus artigos são o, a, um e uma. Se eu vou classificar em gênero, masculino e feminino. Então, os meus artigos são o, a, uma e uma. Um e uma, perdão. Já, se eu quero classificar em número, então eu vou dizer que eu tenho singular e que tenho plural. Quando eu tenho singular e plural, eu vou dizer que os meus artigos são o, os, né? O, os. A, as. Certo? Eu vou dizer uns. E eu vou dizer uma e umas. Então, eu estou dizendo que tenho os meus artigos flexionando no singular e no plural. Os meus artigos são esses 4. O, a, uma. Porém, eles podem ser flexionados também em número, que são singular e plural. Então, eu tenho o, os, a, as, uns, uma, umas. Não é verdade? Então, eu posso dizer um piloto. E posso dizer uns pilotos, não é mais de um? Eu posso dizer o piloto e posso dizer os pilotos. Eu tenho mais de um, certo? Eu posso dizer a menina e posso dizer as meninas. Ou eu posso dizer uma menina e posso dizer umas meninas. Então, vamos ver como é que a gente coloca isso numa frase, tá? Vamos ver agora como é que a gente pode colocar esses artigos formando frases, certo? Formando frases. Vamos ver aqui. Lembrando, gente, que o artigo, ele vem geralmente no início da frase. E lembrando também que frase a gente começa com letra maiúscula. Eu ainda vejo assim, vocês se confundirem e iniciar uma frase com letra minúscula. Não pode. Frase, letra maiúscula. Nome de pessoa. Se o meu nome é Gilneide, eu vou começar o meu nome com a letra maiúscula, porque é um substantivo, certo? Então, vamos lá. Eu quero formar frases agora com o meu artigo. Então, eu quero formar uma frase com a palavra cavalo. Palavra cavalo. Então, eu posso dizer que o cavalo é veloz. O cavalo é veloz. Eu tenho essa frase aqui no masculino, não é isso? E no singular. Por que masculino? O cavalo. Por que está no singular? Porque eu estou falando apenas de um cavalo. Ah, tia Gil, eu quero colocar essa frase agora no plural. Então, eu vou dizer: os cavalos são velozes. Velozes, tá? Então, agora eu tenho a mesma frase no plural. Agora, eu quero colocar... Eu já sei que a minha frase está no masculino, né, o cavalo, e já sei que ela está no plural. Agora, eu quero colocar
esta mesma frase no feminino, também no singular. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar a égua. A égua. Por que a égua? Égua é o feminino de cavalo. Então, a égua é veloz. Certo? A égua é veloz. Agora, eu quero transformar essa frase no plural. Então, eu vou dizer as éguas são velozes. As éguas são velozes. Tá? Então, eu transformei essa frase também no feminino e agora no plural. Mas eu quero usar, tia Gil, aquele outro artigo que a senhora falou, aquele outro tipo de artigo. Vamos lá. Então, vou pegar somente o artigo e o substantivo. Então, eu posso dizer aqui, usando esse exemplo, o cavalo, tá? Eu posso dizer um cavalo. Um cavalo. Olha o meu artigo aqui e o meu substantivo. Um cavalo. Agora eu quero colocar aquele artigo no plural, como eu fiz aqui. Ó aqui, ó. Olha ele no plural aqui. Então, aqui eu vou dizer uns cavalos. Agora eu estou falando de mais de um cavalo. Então, está no plural, tá? Mas eu quero agora, tia Gil, colocar no singular, no feminino. Então, eu tenho aqui, ó. Eu vou dizer que eu tenho uma égua. Uma égua, tá? E agora, eu quero colocar também no feminino, mas no plural. Olha aqui, ó. Então, eu vou dizer que eu tenho umas éguas. Umas éguas. Então, aqui eu utilizei o meu artigo desta maneira e aqui eu utilizei o meu artigo desta maneira. O cavalo é veloz, os cavalos são velozes. A égua é veloz, as éguas são velozes. Aqui eu tenho um cavalo, uns cavalos, uma égua, umas éguas. Eu usei o mesmo exemplo, porém modificando o artigo e modificando a flexão dele, tá? Agora, nós vamos entender por que nós podemos dizer que o artigo vem desta maneira e por que ele vem desta maneira. Nós vamos agora classificar os artigos. Vamos lá, vou apagar aqui, certo? Apagar aqui, para a gente agora classificar os artigos. Olha só, eu posso dizer que o meu artigo, ele é um artigo definido, tá? Posso dizer que o meu artigo ele é um artigo definido e posso dizer que o meu artigo é um artigo indefinido. Eu posso dizer que o meu artigo é um artigo definido e posso dizer que o meu artigo é um artigo indefinido. Os artigos definidos são o, a, os, as. E os artigos indefinidos são uma, uns e umas. São os artigos indefinidos, tá? Quando perguntarem a vocês quais são os artigos definidos, vocês vão dizer o, a, os, as. Quais são os artigos indefinidos? Aí vocês vão dizer
uma, uns, umas. Por que, tia Gil, existe essa diferença? Muito simples, olha só. Quando eu digo o piloto, eu estou falando deste piloto, que eu estou mostrando a vocês. O piloto. O piloto é esse, o piloto. Mas se eu digo um piloto, pode ser qualquer piloto. Pode ser vermelho, pode ser azul, pode ser verde, amarelo, qualquer piloto. Quando eu digo pode ser qualquer um. Por isso que eu digo indefinido, ele não define. Quando eu digo eu estou falando daquele, estou definindo que é aquele objeto, tá? Se eu digo um apagador, eu estou falando de qualquer um apagador. O apagador pode ser grande, pequeno, médio, preto, vermelho, amarelo, qualquer um. Mas se eu digo o apagador, eu estou falando deste apagador que eu estou mostrando a vocês. Então, o artigo ele é definido quando ele define, você consegue identificar o que está se falando, de que está se falando. E ele é indefinido quando ele não define, quando ele pode ser qualquer um, certo? Ainda falando sobre artigos, muitas vezes o artigo ele varia de acordo com o significado da palavra. Então eu trouxe um exemplo bem engraçado aqui. Todo mundo aqui já foi no supermercado, com certeza já foi. Num supermercado, uma padaria, enfim, já foi, né? Com certeza já foi. Então, eu vou usar o exemplo para vocês da palavra caixa, tá? Essa palavrinha aqui, ó, caixa. Vou usar esse exemplo. Eu posso dizer o caixa quando eu digo o caixa. Certo? Eu vou dizer a vocês a diferença. O caixa. E eu posso dizer a caixa. Tá? Tia, qual é a diferença dos dois? Eu usei o exemplo da palavra caixa e estou mostrando a vocês que eu posso dizer o caixa e posso dizer a caixa. Aqui o artigo está identificando na palavra o sentido que eu quero dizer daquela palavra. Quando eu digo o caixa, eu estou falando do funcionário. Eu vou no supermercado, eu vou na padaria e está aquela pessoa ali sentada para passar as minhas compras e registrar ali naquela máquina registradora e me dizer o total que eu vou ter que pagar. Então, eu estou falando o caixa do supermercado, o caixa da padaria, o caixa da farmácia, o caixa do banco. Então, eu estou falando daquele profissional. Ele é quem vai passar aquilo que eu comprei, registrar aquilo que eu comprei e me dizer quanto eu tenho que pagar. Quando eu digo a caixa, eu estou falando do objeto. Eu tenho uma caixa, eu tenho a caixa. Olha a caixa aqui. Quando eu digo a caixa, eu falo do objeto. Quando eu digo o caixa, eu falo da pessoa, do funcionário. Então, eu posso dizer, o caixa do banco me atendeu muito bem. Então, eu estou falando daquele rapaz que foi muito atencioso e me atendeu bem. Quando eu digo, um caixa do banco me atendeu muito bem, eu estou falando que alguém lá no banco, que eu não disse exatamente quem era, mas que ele trabalha na função de caixa, me atendeu muito bem. O atendimento dele foi maravilhoso, certo? Quando eu digo a caixa, eu estou falando dessa caixa. Essa que eu estou mostrando a vocês. O objeto. Quando eu digo uma caixa, eu posso estar falando de qualquer caixa que esteja aqui na sala. Qualquer objeto caixa que esteja aqui na sala. Grande, pequeno, médio, azul, vermelho, amarelo, preto, enfim. Estou falando de uma caixa de papel ou de madeira, né? Que a caixa também pode ser de madeira. Estou falando de uma caixa, qualquer caixa. Então, aí vocês entenderam que o artigo, ele varia. Ele flexiona, né? Ele pode ser definido ou indefinido. E ele ainda pode me dizer o sentido do substantivo. No caso do exemplo da palavra caixa. Eu tenho o caixa quando é a pessoa e eu tenho a caixa quando é o objeto, tá?
Então, com essa informação, tia Gil vai finalizar a aula. Lembrando a vocês que a atividade de casa de vocês está no livro de português, certo? Na página 203, vocês vão realizar a leitura da página 203 e vão realizar a atividade de casa que a gente vai passar no caderno lá e vai postar lá no grupo, tá? Beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Tchau, turminha! Até a próxima aula! Todo mundo aqui sentadinho, olhando pra mim, olha, o olhinho assim, vidrado, olhando pra mim. E eu tô dando tchau a vocês aqui na sala, certo? E dizendo a vocês, até a próxima aula! Beijo!